Você já ouviu falar sobre Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui? A técnica, não importa o nome, é milenar e que busca a harmonização energética de ambientes. E esse é o nosso assunto do quadro Viva Bem. Com a gente a consultora de Feng Shui, Fabiana Souza. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Acertei, errei as 3 vezes. Ah, acertou todas. O que vale é a intenção, né? Sim, o conceito, né? claro. Eu falo Feng Shui, mas para os meus clientes é Feng Shui. Sim. E o que importa é entender o que é essa técnica, como ela funciona. Claro. Né? Para mim, é mais um estilo de vida. Bom, vamos tentar entender. Primeiro, uma arte milenar, podemos dizer assim. Sim, estima-se que tenha mais de 5.000 anos, né? A técnica mais avançada da escola tradicional chinesa data do século X. Então, é claro que teve aí um desenvolvimento, nós vamos ver aí depois em imagens, né? Teve um desenvolvimento até porque os conceitos orientais e ocidentais são diferentes, né? Sim. Então, nós começamos a absorver esses conceitos que são muito antigos, né? Então, acaba as pessoas tendo que adequar muita coisa. Imagino. Agora, vamos tentar entender de uma maneira básica. Quem já ouviu falar deve estar imaginando, é aquela arte de expor os objetos na casa, de organizar a nossa casa. Resumidamente, é isso ou é muito mais do que as pessoas pensam? É muito mais do que isso, é bem mais complexo. Resumidamente, o que nós fazemos é harmonizar os 5 elementos da natureza dentro de um ambiente. Quais são os 5 elementos da natureza? É o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Sim. Então, esses 5 elementos, eles são combinados. Na realidade, até o termo elemento, ele é, digamos, inadequado, porque a energia ela é uma só. Então, tanto o fogo, a terra, o metal, na realidade são fases energéticas. É a mesma energia, né, indo por fases. Então, o termo elemento é diferente. Por exemplo, o que nós lidamos no Feng Shui não são elementos físicos. A água não é a água física, mas é uma água sutil. São características da água, ou seja, o elemento água ele é maleável, ele se adapta. Então, toda vez que nós introduzimos o elemento água no ambiente para trazer o equilíbrio de um determinado local, esse ambiente vai ficar mais maleável, o elemento água traz sabedoria, então é bom para os estudos, mas tem que saber exatamente onde colocar. Pois é, senão a pessoa põe uma bacia em casa, né? Poderia ser, Pode? só que tem que ser no local adequado, porque senão a água pode ainda potencializar energias desfavoráveis. Que não são as desejadas. Exatamente. A gente tem alguns exemplos, vou pedir para o pessoal colocar na tela, para a gente poder ver na prática, por exemplo, né? Então, por exemplo, esses elementos aqui que eles vão colocar, a gente já viu que a gente está trabalhando com representações. Isso, então né? Este é o ciclo Wuxing. Tá. Este é o ciclo energético das fases energéticas que nós vamos utilizar para fazer as harmonizações dos ambientes. Então, o fogo, todo o ciclo, voltando ali naquela imagem, por favor, gente. Imagem, que ela é bem importante. Por gentileza. Agora foi para frente, vamos para trás. Isso, aí. Mais um clique. Mais um. Isso. Aí, aí está. Isso. Tá. Então, este ciclo, no sentido horário, nós temos a geração da energia. O fogo vai gerar terra, a terra gera metal, metal gera água, água gera madeira e madeira gera fogo. Perfeito. E no ciclo anti-horário, nós temos o enfraquecimento da energia. Então, por exemplo, se nós temos uma energia nociva de terra, nós vamos introduzir o elemento metal, porque o elemento metal vai enfraquecer aquela energia de terra. Então, nós temos que identificar onde estão os pontos, né, energéticos, as fases energéticas, ver se essa combinação é adequada ou não para como se diz, os objetivos de cada cliente. Se é uma sala de estudos, por exemplo, como tu Exatamente, citaste. se é um dormitório, se é uma sala de estar, onde se é um se faz refeição, por exemplo. Exatamente. Vamos passar para outra imagem para ilustrar um pouquinho? Para o pessoal, eu vou pedir na prática, se tu der um exemplo simples, tá? Esse aí é o baguá. É o baguá da escola tradicional, ele é projetado em cima da planta baixa e traz ali tanto os setores relacionados com as direções, norte, sul, leste, oeste, as cores e as formas adequadas para cada setor.
de um modo bem resumido. Se eu fosse imaginar a construção de uma casa, eu poderia já desde o início... Seria o ideal. Seria o ideal para Sim, harmonizar esta projetar, casa. Exatamente. Dá para se fazer uma projeção, porque Sim. a escola tradicional chinesa, na técnica das estrelas voadoras, nós conseguimos prever tendências. Sim. Tanto de saúde, quanto de prosperidade, relacionamentos. Então, dá para prever certas doenças, certo? Mas não que essas tendências vão se concretizar. Sim. Para que essas tendências se concretizem, é preciso que no mapa energético pessoal de cada pessoa, daí Sim. já entra a astrologia do sistema Basi, que prevê também todos esses mesmos 5 elementos na constituição energética de cada pessoa. Sim. Então, precisa ter também essa tendência no mapa energético do nosso organismo. Para ver o que cada elemento pode afetar ou não. Para que essa tendência Sim. se concretize. Vamos imaginar o seguinte, tá? Eu queria um exemplo bem prático, assim, para que as pessoas só visualizem. A gente fala, eu falei no início da conversa, por exemplo, da disposição dos móveis, Sim. a direção. A gente pode ver nessa imagem, por exemplo. Perfeito. Essa aí é da escola da Forma, é a escola mais antiga. Então, de todas as escolas tradicionais, essa aí é a básica, né? Sim. Então, para nós termos aí, digamos, um imóvel ideal, nós deveríamos ter ao fundo, né, do imóvel uma grande montanha, que representa a tartaruga negra, que representa, então, o nosso inconsciente. Sim. Por isso que precisa de uma proteção, porque o nosso inconsciente, afinal de contas, né, se a gente não tem o nosso autoconhecimento, se a gente não se estuda, a gente acaba projetando muitas coisas, principalmente nos outros, né? Sim. São os defeitos. Então, a tartaruga negra, ela vai trazer, então, fertilidade, saúde. Então, deveríamos ter, então, uma grande montanha. Tá. Do lado esquerdo, nós deveríamos ter uma montanha um pouco mais abaixo da tartaruga negra, que seria o dragão verde. Esse dragão, ele trata da prosperidade, do dinheiro, e está relacionado com a energia masculina. Por isso que essa montanha tem que ser mais alta que a do tigre branco, que está à direita, que representa uma energia feminina. Porque antigamente eram os homens que traziam o dinheiro para casa, o sustento. E hoje em dia a gente vê que não é mais assim. Ó, já estamos readaptando algumas questões. As coisas estão mudando. Verdade. Sim. Então, a gente já dá para ver dentro dos imóveis como as coisas podem se adequar melhor para o homem ou para a mulher. Sim. E à frente, o ideal seria ter então um rio serpenteante, com águas límpidas, calmas. Sim. E que representa então a nossa consciência, a nossa objetividade, o nosso planejamento. Então, janelas amplas, limpas, para nós termos uma boa visão para o mundo lá fora. Agora, vamos trazer para a realidade, nem todo mundo consegue, né? Eu estou pensando se esse rio pode ser o Riacho Ipiranga daqui a pouco. Pode ser ruas. Pode ser Hoje ruas. em dia, os rios são as ruas, as montanhas são prédios. Pode ser. São construções. Agora, para dentro de casa, né, o que a gente pode, por exemplo, harmonizar, se ligar, né, que pode trazer algum benefício? Coisas que a gente, corriqueiramente, tu vê errado na organização de uma casa, assim, ou que realmente pode trazer um benefício basicamente O mais básico positivo. de tudo, e que não tem relação exatamente com Feng Shui, é a limpeza e organização. Isso é o básico. Sem limpeza e sem organização, não tem como harmonizar nada. E tem gente que gosta de ver na bagunça. Pois né? é, tem gente que diz que se acha na bagunça. Tá né? bom. E é claro que, como é um estilo de vida, é necessário a ética. Sim. Né? E isso é uma coisa que não está muito em moda, né? É tão antigo, né? Então, é preciso que a pessoa tenha um estilo de vida em que promova o bem-estar das pessoas que convivem dentro da própria casa, mantenha o diálogo, fazer as refeições em conjunto. Isso é o básico. Ah, ninguém mais faz isso. Todo mundo pega o seu Pois prato e vai pra frente ou da fica TV. lá no celular Exato. o tempo todo. Sim. Agora, dá para imaginar que o teu trabalho como consultora é chegar num ambiente, primeiro conhecer aquelas pessoas, os objetivos dela em determinado cômodo da casa, Exatamente. e aí tu começa a reconfigurar esses móveis, essa disposição. Isso. Primeiro a gente faz um mapa energético do imóvel. Sim. A gente faz um cruzamento de informações, que é o direcionamento da face do imóvel, que a gente pega uma bússola, vê qual é a face do imóvel, vê, tantos graus a leste. Sim. Daí a gente cruza com a informação do ano de construção do imóvel, e isso vai dar um mapa. E a gente projeta esse mapa em cima da planta baixa, e ali nós conseguimos ver o quanto precisa para trazer harmonia, se precisa mais terra naquele setor, se precisa mais fogo, se precisa mais água. Sim. Se precisa retirar, por exemplo, se tem, digamos, se for favorável construir uma piscina naquele setor, ou de repente
até colocar uma fonte d'água. Sim. Para trazer mais Essas são prosperidade. alternativas, por exemplo, se a gente fosse colocar terra, para o pessoal não achar que a gente vai pegar uma pá e jogar terra para dentro da casa. Pode ser um vaso com terra, pode Sim. ser pedras, pode ser o granito, mármore, tudo que representa a terra física. Perfeito. A gente tem mais imagens, eu queria ver se o pessoal tem mais imagens. Vamos ver mais umas imagens aí para a gente fechar. Mas o importante é isso, não é só o ambiente, é a relação nossa com o ambiente. Exato. No entanto, que se aquele ambiente foi preparado para uma pessoa, se ela se mudar e entrar outra pessoa, tem que se refazer. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Por exemplo, aqui a gente está vendo as posições, né? Isso, aqui nós temos, por exemplo, um imóvel maior do lado esquerdo e isso vai trazer, então, um imóvel que o dragão atormenta o tigre, ou seja, vai ser um imóvel que favorece o marido. Na próxima imagem, nós vemos o contrário. Vamos ver a próxima imagem, por gentileza? Aí está, né? Aí agora é o contrário, nós temos um imóvel em que o tigre intimida o dragão, ou seja, vai ser um imóvel com a dominância, então, feminina. Sim. Vai ser um imóvel mais favorável para as mulheres da casa. Bom, o que a gente pode só traduzir esse favorável? Ou seja, a mulher manda no cara, é isso? Também. Também? Tudo isso. Vai ser um imóvel, por exemplo, em que pode ser ter só mulheres morando nele. Sim. Ou que as mulheres consigam ter, digamos, uma ascendência, uma projeção profissional melhor do que os homens. E a gente homens. sente, assim, por exemplo, as pessoas que reclamam, olha, eu não me sinto bem dentro de casa ou nessa casa. Isso pode ser é muito triste. Quando isso acontece, realmente já passou da hora de fazer um feng shui, né? Sim. Porque acontece, quando as pessoas chegam em casa e não queria estar em casa, eu queria estar em qualquer outro lugar. Então, realmente, é uma casa que está em desarmonia, que precisa ser harmonizada. E aí, com a harmonização, ela pode ter um outro olhar sobre Pode, talvez seja necessário casa. até fazer uma pequena reforma para mudar o mapa energético do imóvel, porque às vezes nós temos uma energia que fica bloqueada no centro do imóvel e isso vai trazer uma decadência energética do imóvel. Gente, o assunto é tão interessante e eu acredito hoje que, por exemplo, os arquitetos estão levando isso em consideração. Estão mais. Né? Sem dúvida. E você de casa está pensando em fazer uma reforma ou comprar um imóvel, então já desde o início pode pensar no Feng Shui como uma boa alternativa para trazer harmonia para a sua vida. Às vezes não é só o dinheiro, comprei uma casa maior e não me sinto feliz com aquela casinha que eu tinha. Pode ser uma casa muito simples, Exatamente. Não precisa de luxo, não precisa de nada disso. Gostei, conheci hoje um pouco mais, já tinha ouvido falar bastante e hoje ampliamos nosso conhecimento sobre Feng Shui com a Fabiana Souza, que é consultora na área. Seja sempre bem-vinda e até uma próxima conversa, onde a gente possa trazer mais dicas aí, mais exemplos para a gente. Tudo bem, obrigada. Eu que agradeço.